Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para poder receber futuras notificações, beleza? Tem um texto na Palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo está falando do amor, depois de falar dos dons, ele mostra um caminho mais que excelente, que é o amor. E aí ele fala assim, no verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo está falando aqui é que nós temos que entender o momento da vida que nós estamos vivendo, tanto no plano físico, emocional e também no plano espiritual, né? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida de casado, vivendo uma vida de uma determinada idade, como se tivesse uma idade muito inferior àquela que ela realmente está vivendo. Então, por exemplo, para nós que somos casados hoje, a maioria de nós, ou boa parte de nós, uma das coisas que mais nos encantam, né, é quando a gente consegue algum desconto, comprar alguma coisa que às vezes a gente fica um tempo juntando dinheiro para poder comprar aquela determinada coisa, ou então quando a gente consegue fazer uma viagem, sobrou alguma coisa ou outra, você se aperta de um jeito ou de outro e consegue viajar, porque você agora tem uma série de responsabilidades. Então, o que Paulo está falando? Quando eu era menino, eu não sou mais. Eu falava, sentia, né? Pensava. Então, hoje eu tenho que falar, né? Eu tenho que sentir e eu tenho que pensar de forma adulta. Eu não sou mais menino, eu sou homem. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa compreender o estágio da vida que você está e deixar, dependendo do estágio que você estiver, essas coisas próprias de menino, inclusive na sua vida espiritual. Porque muitas vezes a pessoa ela está na igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos e ela continua com aqueles mesmos pensamentos de quando ela se converteu. Uma pessoa muito mimada, muito inconstante nos seus pensamentos, e qualquer probleminha a faz se distanciar das coisas. E atrelado a tudo isso, nós precisamos compreender também que, como pais, nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo, preparar eles para serem homens e mulheres de Deus. Porque se forem homens e mulheres de Deus, automaticamente eles serão bons homens, boas esposas, bons pais e assim por diante. E isso vale para as mulheres também. Nós precisamos amadurecer. Esse é o tempo do amadurecimento. Então, o que a gente precisa entender nesse processo é que agora a realidade é outra. Eu não posso mais viver uma vida de casado com os pensamentos de quando eu era adolescente, ou vivendo como se fosse um. Agora eu tenho outra responsabilidade, eu tenho que cuidar da minha esposa, e eu tenho que ter responsabilidade em relação à minha casa, em relação às minhas ações, às minhas atitudes. Por quê? Porque agora eu não sou mais menino. Agora eu deixei as coisas próprias de menino, porque agora eu sou homem. E isso vale para as mulheres também. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que Cristo ele nos ensina que nós passamos por processos, por fases da vida, aos quais nós temos que encarar de acordo com aquele momento que a gente está vivendo, entendendo que nós estamos num processo gradual de crescimento, de amadurecimento. Então hoje eu não posso, com a idade que eu tenho, com as responsabilidades que eu tenho sobre mim, viver uma vida como se fosse um adolescente. E como pai, eu preciso preparar os meus filhos para compreender isso daí. Eu vejo muitas vezes os pais preservando demais os filhos, querendo guardá-los de problemas, e quando eles chegam numa fase adulta, eles não conseguem encarar os problemas porque foram preservados demais e agora têm dificuldade de lidar com eles. Basta você ver, você fala uma ou duas coisas às vezes para um adolescente hoje e ele se retrai, se sente emocionalmente abalado porque ele não consegue resistir àquelas situações. E eu sou de uma época, só para você compreender, que quando nós recebíamos o nosso salário, eu comecei a trabalhar com 13 anos, nós recebíamos numa espécie de um envelope,
e tinha lá a descrição do ganho, os descontos, tudo, e a gente chegava em casa e dava o nosso envelope fechado na mão da nossa mãe. E a mãe separava metade normalmente, entregava pra gente. A gente não tinha vale transporte naquela época, então a gente tinha que administrar aquela metade que sobrava para a gente poder passar aquela quinzena e não ter problema. Às vezes tinha que pedir um vale para a mãe. Mãe, acabou o dinheiro, preciso trabalhar, estou sem dinheiro da condução. Mas isso fez com que nós tivéssemos responsabilidade. Então, não tenha medo de pôr responsabilidade, de pôr tarefas na vida dos seus filhos, porque assim vocês vão estar preparando eles para o futuro, tá bom? Então, siga o que Paulo fala. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora eu sou um adulto e eu preciso viver a realidade do meu momento. Pense nisso. Deus abençoe você.